De novo, olha a tecnologia. Todo computador tem uma CPU, unidade central de processamento, que é responsável pelo controle de todas as operações que estão sendo executadas pelo computador. Por exemplo, ele controla os dispositivos de entrada e de saída, cálculos aritméticos, lógicas. Então, basicamente, ele está envolvido em todas as operações de um computador. Também é responsável pela execução de um programa, um software criado para executar sobre aquele computador. Então, aqui eu queria fazer um paralelo entre a questão do computador com o mundo real de duas maneiras. A primeira, sabemos que a mente, ela se conecta, ela é quase que um com o nosso corpo. A mente está sempre de alguma forma enviando e recebendo sinais para o corpo para que ele comece a mente comece a regulamentação, a regular as atividades do corpo. Por exemplo, nós não temos uma consciência, não vemos um órgão interno. Porém, esta comunicação entre o cérebro e o órgão nos dá consciência caso algo esteja acontecendo com este órgão. Aí o cérebro começa a regular a atividade desse órgão. Um exemplo, se estamos com muito frio, o cérebro recebe esse sinal, automaticamente começamos a procurar algo que traga o quê? Um equilíbrio e que nos tire do desconforto do frio, aumentando a temperatura do corpo. Seria vestirmos mais roupas ou irmos para um ambiente mais quente. Essa interação entre a mente e o corpo acontece o tempo inteiro. É como no computador, é a CPU trabalhando, vendo todas as funções orgânicas do corpo físico. A outra coisa que nós vamos estar vendo também nesse vídeo é quando estamos trabalhando no computador, a CPU é responsável pela execução de programas. Poderíamos dizer que temos programas, ou até mesmo que somos programas, executando na consciência. A consciência está acima e existem programas sendo executados. Vamos ver isso nesse vídeo? Bom, vamos falar de um outro processo que é muito interessante e vamos ver a similaridade entre o mundo virtual e o mundo real. Bom, sabemos, o computador, ele tem a CPU. A CPU é a unidade de processamento central, onde é aquilo que controla o que está acontecendo, vamos dizer assim, no computador. Controla os dispositivos de entrada e de saída, cálculos aritméticos, lógicas. Então, tudo aquilo que está sendo executado num computador, de alguma forma, está sendo gerenciado e controlado, monitorado por essa CPU. Basicamente, no computador o que temos são softwares.
Softwares que são programas desenvolvidos em diferentes linguagens, que são executados no computador. Um programa é um software que tem um determinado objetivo e um determinado padrão de execução. Então, a responsabilidade, muitas vezes, de um software é receber o input dos dados através das atividades de usuários, a CPU fazer todo o processamento, e aí você tem a saída, o output, em diferentes formas, né, de saída. Nós, quando falamos de percepções, vamos entender que cada percepção é um programa. Uma percepção da sociedade, onde o programa que foi executado se chama escola. A escola, através do processo de educação, é como se ela fosse um programa que está sendo executado nesta CPU que chamamos de sociedade, e nós somos como fôssemos os computadores que estão executando estes programas de determinadas causas. Um programa, para ser executado, necessita que existam determinadas causas e condições para que ele seja executado. Assim também, quando vamos à escola, existe uma causa, o porquê vamos à escola. E na escola existem condições para que sejam ensinadas ou aprendemos o que temos que aprender na escola. Então, é um programa estabelecido, onde vamos a cada classe seguindo o programa e o currículo de cada uma destas classes. Com o determinado processo da escola, o que acontece? Somos condicionados àquele currículo. Percebeu? Aprendemos o que nos é ensinado porque existe um currículo, como se fosse um programa. E absorvemos, assim como o computador, que executa um programa, e ele não pergunta o que este programa quer. A CPU não determina se o programa deve ser executado ou não, ele não interfere no programa, assim como às vezes nós não interferimos no programa, absorvemos o programa, que chamamos currículo escolar. Esse é só um exemplo para você ver a similaridade. E se você não concorda comigo que somos praticamente programados nas nossas percepções, o porquê que executamos e vivemos da maneira que vivemos na nossa sociedade. Porque existem instituições que estão de alguma forma passando de geração em geração a percepção que estas instituições têm do mundo para aqueles que estão chegando. E todo mundo entra no mesmo programa. Acaba que somos parte deste programa. Como resultado deste programa, criamos a nossa percepção de mundo. Vamos dizer, você tem um programa chamado catolicismo e você tem um outro programa chamado budismo. São dois programas. Se eu vivo num país budista, a percepção que vou ter de religião vai ser de acordo com este programa. Se vivo no Ocidente, o padrão de percepção que vou ter do programa é o padrão do cristianismo. Simples assim. São programas que nos condicionam. Leva isso para todos os âmbitos de sua vida e vê se não é por aí que a coisa acontece. O próprio computador,
quando tem essa questão que você tem o programa executando e o programa tem outputs, ou seja, resultados, saídas, pergunte-se a si mesmo, qual é o resultado, qual é o device ou o output, a saída de uma crença ou de um programa que segue um currículo escolar. É basicamente perguntar o porquê que estudo, o que esse currículo me dá como consciência, e o resultado é o quê? Como eu me sinto como ser humano quando adquiri este condicionamento deste programa escolar. Como me encontro como ser humano quando recebo um programa executando e me condicionando através de um ensino religioso. Como eu me vejo quando sou resultado, a percepção que tenho é por causa deste programa. Me uno, me separo, qual é o benefício, qual é o bem que esse tipo de programa me faz? Mas comece a pensar. As percepções têm muito a ver com estes programas colocados na sociedade, de acordo no lugar que você vive. Então, nós somos condicionados por estes programas. A reflexão é: o que esses programas nos trazem de benefício? Simples assim.